reunião da ONU, ela tem uma importância muito gratificante para o Brasil. Primeiro porque nós queríamos reforçar no discurso que fizemos na ONU a ideia do multilateralismo, a ideia da democracia e reforçar a nossa COP30, sabe, em Belém, na Amazônia, no mês de novembro. E, além de poder ter feito um discurso que levantava esses temas, eu tive uma outra satisfação de ter um encontro com o presidente Trump. Aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu. E eu fiquei feliz quando ele disse na COP que pintou uma química boa entre nós. Como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, eu acho que é muito importante essa relação e eu torço para que dê certo, porque o Brasil e Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente. Nós temos muitos interesses empresariais, nós temos muitos interesses industriais, nós temos muitos interesses tecnológicos e científicos, nós temos muito interesse no debate sobre a questão digital e a inteligência artificial, nós temos muito interesse na questão comercial. Portanto, se nós somos as duas maiores economias e os dois maiores países do continente, não há porquê que Brasil e Estados Unidos vivam em momentos de conflito. Eu fiz questão de dizer ao presidente Trump que nós temos muito que conversar, tem muitos interesses dos dois países em jogo, tem muita coisa para discutir sobre, sabe, a necessidade da gente garantir a paz no planeta Terra, e eu fiquei satisfeito quando ele disse que é possível a gente conversar e, quem sabe, dentro de algum dia a gente possa se encontrar e fazer uma pauta positiva entre Estados Unidos e Brasil e Estados Unidos. É isso que eu quero e eu acho que ele querer também. Eu, na minha relação com o chefe de Estado, a coisa que eu mais respeito é que o chefe de Estado, se ele foi eleito pelo seu povo, eu não quero saber ideologicamente se ele gosta ou não gosta de mim, se ele professa a mesma ideologia que eu. Isso nunca está em jogo na minha relação com o chefe de Estado. E não quero que esteja em jogo na relação das pessoas comigo. O que importa para mim é que a pessoa sendo eleita, a pessoa merece o meu respeito como chefe de Estado brasileiro na relação sobre os assuntos que interessam ao Brasil e aos Estados Unidos. Todo mundo sabe da minha tenacidade de comportamento na questão de encontrar paz. Eu não consigo entender por que o mundo, quer destruir quando nós precisamos construir. Não é normal o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, não é normal o que está acontecendo em Gaza, não é normal a quantidade de conflito que nós temos, que é o maior número desde 1945, do fim da Guerra Mundial. Não é normal a quantidade de países que estão gastando trilhões de dólares em armamento, quando nós faremos gastar trilhões de dólares para acabar com a fome no mundo, que são 670 milhões de seres humanos passando fome. Não é normal a quantidade da desigualdade que ainda existe no planeta, desigualdade de gênero, desigualdade de raça, desigualdade de comida, desigualdade de oportunidade. E cabe a gente utilizar os recursos que nós conseguimos produzir em cada economia para que a gente possa diminuir essa desigualdade e fazer do planeta Terra um habitat normal, para todos os seres humanos e não apenas para alguns privilegiados que detêm muitos recursos. Eu acho que é essa coisa que nós vamos discutir daqui para frente, é isso que eu estou imbuído com o desejo de discutir. Eu estou muito feliz, porque a gente tinha acabado com a fome no Brasil em 2014. Quando eu voltei agora em 2023, a gente tinha 33 milhões de pessoas outra vez passando fome, e nós acabamos com a fome outra vez em 2 anos e meio, e essa coisa é uma demonstração que se todos os governantes do mundo colocarem o pobre dentro do orçamento, a gente acaba com a pobreza
muito rapidamente. Porque além de 670 milhões de pessoas passando fome, segundo a FAO, nós ainda temos 2 bilhões e 300 milhões de seres humanos com insuficiência alimentar. Não é crível uma coisa dessa. Num mundo que produz alimento suficiente para todo mundo. O problema é que as pessoas não têm recursos para ter acesso aos alimentos. E aí, quando você vê as pessoas gastarem trilhões em armas, trilhões em guerras, a gente não tem explicação do comportamento dos humanos em tratar a própria espécie humana. Então, eu regresso para o Brasil muito feliz com as coisas que aconteceram aqui. Foi muito importante a construção, sabe, do fundo do TFFF, ou seja, o Fundo de Floresta Tropicais para Sempre, porque não é um fundo de doação, é um fundo de investimento. E quem fizer investimento vai ganhar dinheiro e uma parte desse dinheiro vai ser aplicado para que a gente mantenha a floresta em pé nos países que tenha. No caso do Brasil, é muito interessante porque além da gente ter a maior reserva florestal do mundo, a gente ainda tem 40 milhões de hectares de terras degradadas em que a gente pode florestá-la com o que a gente quiser. Uma demonstração de que o problema do clima depende pura e simplesmente da vontade política de cada governante e, mais importante, da gente acreditar na ciência. Sabe, não é mais um presidente da República dizer eu acho, eu acredito. Não. A gente, quando está no cargo, a gente não acha e nem acredita. A gente assiste aquele que fala a ciência e a gente cumpre, sabe, da melhor forma possível as coisas para a gente resolver esse problema. E já está provado que nós temos condições de manter a temperatura do planeta abaixo de 1,5 graus. Já está provado. É só vontade. É só vontade. E, ao mesmo tempo, nós temos que utilizar os combustíveis fósseis, mas tendo ele com expectativa que a gente tem esse dinheiro para investindo fóssil, que possa fazer a transição energética mais competitiva, seja para dar garantia energética à humanidade. Eu acho que isso vai acontecer em Belém. Eu tenho dito que em Belém a gente vai fazer a COP da verdade. Porque se a gente não fizer a COP da verdade, a humanidade vai perder a crença nessas reuniões de chefes de Estado. Então tem G7, então tem G20, então tem BRICS, então tem COP, então tem um monte de coisa. Se discute muita coisa e não se aplica as coisas que se discutiram. Então não está porque a humanidade continua acreditando. Então essa COP, eu tenho dito que será a COP da verdade, porque nós vamos ter que colocar alguns cientistas para falarem aos chefes de Estado. É muito importante que o presidente Lula, eu convidei o presidente Trump para ir na COP, se ele estiver lá é muito importante que ele, é muito importante que o presidente Macron, é muito importante que o primeiro-ministro Modi, é muito importante que todos que compareçam lá ouçam os cientistas dizerem o que está acontecendo no mundo, para facilitar a nossa tomada de decisões. Todos vocês sabem que eu também defendo uma governança mundial mais forte. É por isso que nós temos brigado há muito tempo para que a ONU seja reformulada desde o seu estatuto até a sua composição, com todos os membros, permanentes ou não, porque ela está mal representada. A fotografia de 2025 do mundo não é mais da fotografia de 45. Os países evoluíram, a humanidade evoluiu. Então é preciso ter mais países, é preciso acabar com o direito de veto na ONU, acabar com o direito de veto, e é preciso que, sobretudo na questão do clima, quando a gente tomar posição, que tiver uma votação, é preciso que todos cumpram. Aí sim, se um país não cumprir uma decisão que prejudica o planeta, ele merece ser punido, não de forma unilateral, ser punido pelo conjunto dos países e pelo conjunto da humanidade. Agora, isso tem que ser discutido.
Isso precisa ser discutido. A ONU não é dos membros fixos que ficaram membros fixos quando ela foi construída. A ONU é da humanidade, então é preciso que a gente reformule a ONU para que ela tenha força de evitar guerras como em Gaza, de evitar guerras como a Ucrânia, de evitar a quantidade de conflitos espalhados pelo mundo hoje, e, ao mesmo tempo, a gente tomar decisão para resolver a questão do clima, que pode levar o ser humano a se transformar no primeiro animal vivo capaz de destruir o seu habitat natural. É uma coisa fantástica, porque dizem que nós somos o único animal inteligente e nós somos os únicos que matamos sem necessidade, roubamos sem necessidade, sabe? E, ao mesmo tempo, destruímos o lar que a gente vive. É esse desafio que está colocado na COP30, por isso ela está sendo feita na Amazônia. Tem muita gente que dá palpite sobre a Amazônia, tem muita gente que fala da Amazônia sem conhecer a Amazônia. E é preciso as pessoas saberem que na Amazônia da América do Sul moram mais de 50 milhões de pessoas. E essas pessoas moram, sabe, nas cidades com vários problemas e que, portanto, nós temos que cuidar disso. É esse desafio que está colocado para nós. É esse desafio que nós viemos colocar aqui no debate que nós fizemos sobre tanto o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, quanto na discussão das ANDCs. A reunião não terminou ainda, mas eu acho que os países estão apresentando NDCs bastante vigorosas e razoáveis. Sabe? E eu acho que isso vai ser muito importante, porque é a primeira demonstração de seriedade com a questão do clima, é as NDCs serem fortes. O Brasil apresentou de 59% a 67%, é uma proposta forte do Brasil, e a gente apresentou em todas as áreas econômicas, e a gente ainda vai cumprir um compromisso nosso, não é um compromisso com ninguém, é um compromisso de nós com nós mesmos, sabe? Eu diria, no linguajar caipira, de nós conosco, sabe? Nós assumimos o compromisso de até 2030 a gente chegar ao desmatamento zero na Amazônia. E, portanto, como ninguém pediu para a gente propor e a gente propôs, nós temos responsabilidade de cumprir. Bem, então, eu volto agora para o Brasil, satisfeito com a nossa reunião, otimista com a possibilidade de Brasil e Estados Unidos fazer uma reunião, sabe, o mais rápido possível e acabar com o mal-estar que existe hoje na relação Brasil-Estados Unidos. É isso que eu queria falar para vocês e deixar um pouco para vocês fazerem pergunta, porque eu estou para falar tudo, depois não precisava responder pergunta e ir embora. E nós vamos recuperar as perguntas do presidente Lula na nossa live da noite. Agora vamos voltar a conversar com o professor Alisson Mascaro para a gente encaminhar, inclusive, o final da nossa conversa. Eu quero lhe ouvir os seus apontamentos sobre a fala do presidente, mas quero também encaminhar minha pergunta no sentido da questão climática, porque ficou muito claro no discurso do presidente Donald Trump que ele escalou ainda mais no negacionismo da forma de governo nos Estados Unidos, e o Lula me parece que dá ali uma alfinetada de forma bem cordial. Seria bom que o Trump fosse lá na Amazônia participar da COP30. Então eu queria lhe ouvir sobre isso também, mas o seu apontamento sobre a fala do Lula em geral. A fala do Lula no geral e a relação geopolítica com os Estados Unidos é muito importante. Eu quero, então, em seguida falar disso, tratar disso. Claro, vamos lá. Eu quero falar da questão ambiental. Eu vou lhes falar uma coisa que choca. O presidente Lula, dada essa conversa que o professor Viaro teve comigo aqui hoje, o presidente Lula é levado a encarnar a posição dos liberais quanto ao meio ambiente. E Donald Trump é a posição da extrema-direita. Como um liberal reage ao mundo? Eu acabei de falar sobre a questão da democracia. Ele diz assim: existem princípios, existe uma consciência do Estado, do bem comum, que devemos sustentar, as normas, etc. e tal. A extrema-direita acha que é Deus, família, qualquer coisa assim, e o marxismo compreende o modo de produção. A mesma coisa com o meio ambiente. O presidente Lula, se eu não me engano, o professor Viário pode até me
falar a respeito, parece que estava do lado lá a ministra Marina Silva, não é isso? Sim. Exatamente. Esta posição que é encampada pela ministra Marina Silva e por outros mais, é a posição em relação ao meio ambiente dos liberais. Não é da esquerda, não é da luta de transformação social. Essa posição dos liberais, ela é sustentada num impasse. Ela não consegue se resolver. Porque o presidente Lula é obrigado, dados os liberais que o circundam, dada a posição que ele tem, ele é obrigado a dizer assim: na COP30, lá na querida Belém do Pará, haverá a verdade. Chamaremos os cientistas. Infelizmente, não. Chamarão cientistas da biologia, eventualmente que tratam de questões climáticas, mas não chamarão os cientistas da explicação da sociedade e da economia. Porque o que faz o mundo queimar, pode explicar o que é o gás carbônico, tudo isso. Isso é ciência, isso é verdade. Só que o que faz o mundo queimar é a propriedade privada. Isto não é da parte do cientista da química, da física. Não é da parte do meteorologista. Isso é da parte da ciência da história e da sociedade. Essa ciência do professor Viaro. Nossa, não é da química. Por que queimam a Amazônia? Porque o modo de produção é capitalista. Chamar para a COP30 um cidadão que vai explicar o processo de combustão de um caule, ok. Melhor isso do que o Trump e outros mais que dizem que queimam por causa de Deus. Isso é ciência. Chamar ali o cientista para falar a verdade na COP30. É verdade. Queima por quê? Porque põe fogo no caule. A questão minha não é essa. Não é a pergunta da técnica da química, que é essa que vai ficar na COP30. Minha pergunta é da historicidade da sociabilidade, do porquê social da queima. Não é que o fogo chegou no caule, o caule queima. Isso eu sei. Se o fogo chegar na pedra, a pedra, via de regra, não queima. Isso também se sabe. O problema é, qual é a causa disso? A causa é a propriedade privada. A causa é o latifúndio. Enquanto a Amazônia tiver proprietários, eles tenderão a acumular. Eles tenderão a ter a terra como meio para acumulação. Isso é Marx, Capital. O livro O Capital. Essa ciência não vai estar na COP30. Essa ciência não entra, porque essa ciência é revolucionária. Se eu disser que a Amazônia, o problema dela é a propriedade privada, que o latifundiário do Amazonas sempre vai desmatar para plantar soja, que o cidadão que vai querer ganhar com boi vai desmatar para fazer pasto, que o cidadão lá que vai tentar achar ouro vai destruir o rio com mercúrio. Isso nós já sabemos, o impacto do mercúrio. Mas ninguém sabe a última descoberta do ano passado sobre o impacto do mercúrio no peixe. Isso é a ciência que estará lá na COP30. Tudo bem, a gente vai saber um pouco mais sobre como a relação se dá do mercúrio com o peixe, o cidadão que come peixe, e esse ciclo, enfim, esse feedback aí da alimentação do peixe que tem mercúrio. Meu problema é, enquanto houver modo de produção, enquanto o Brasil for refém deste mundo agro, que aí a televisão vai dizer agro é pop, aí a gente tem esse mundo agro para não sei quantos bilhões ou trilhões do fechamento de contas para que a Faria Lima sugue esse dinheiro para dar para 3 bancos e mais 4 do PCC. Enquanto esse sistema não acaba, não tem o que fazer com essa ciência de como o mercúrio anda contaminando o pirarucu. Enfim, com todo respeito, pirarucu é um peixe. Porque depois vamos dizer aí que... imprensa imperialista, aguarde, é um peixe. Então, o que eu estou dizendo é que preciso de mais ciência. E essa mais ciência, infelizmente, os liberais não entregam, porque a Marina Silva não pode encampar o discurso da expropriação das terras da Amazônia. Os bancos que a sustentam, as ONGs que a sustentam, são do capital financeiro. Então, sustentam não a figura dela pessoalmente, mas o contexto político dessa gente. Então, também os liberais têm uma dificuldade. E agora vem, o professor Viaro lembrou do Hobbes, vem uma coisa trágica. O Trump é menos pior na fala sobre o meio ambiente, ele é muito pior no meio ambiente. Obviamente, é muito pior. Só que ele é menos pior numa coisa. Qual é a coisa? Ele diz assim, se eu posso, se é meu e eu quero acumular, eu queimo.
Essa fala dele equivale à fala do Eduardo Bolsonaro quando diz assim, um cabo e um soldado fecham o STF. Para nós é horrível, só que é a fala do Hobbes. Se eu posso, é meu, e eu tenho, eu queimo. Qual é a conclusão do marxista? Se é seu e você queima, você não terá mais, será de todos. Essa é a conclusão verdadeira. Então o Trump, que é horrível, que queima mesmo o mundo, ele falou uma coisa menos irreal do que a dos liberais, porque ele diz, é meu. Então resta o que a nós? Que não seja dele, que não seja da burguesia, que não seja do capital. Agora, tirar uma carta de documento de princípios na COP30 em Belém, na beira do Rio Guamá, ali onde o Lande desenhou a igreja, e na frente da igreja do Lande, fazer uma carta, vai servir para quê? Para pendurar num quadro e dizer, aqui em Belém do Pará assinaram uma carta. Ou seja, o Trump, na lógica de bala, na lógica de guerra, de bomba, ele está mais perto da verdade. Apenas, lógica de arma, guerra e bomba, sai matando e queimando o ambiente. Só que, se a classe trabalhadora do mundo se levantasse contra esses Trumps da vida, mais esses liberais de quinta categoria de ONG e não sei o que mais, era muito melhor do que uma COP30. Ou seja, se o território amazônico for do povo brasileiro, do povo colombiano, do povo venezuelano, do povo equatoriano, do povo peruano, do povo boliviano, do povo surinamense, do povo guianense, e se a Guiana Francesa se torna um país independente também da sua metrópole, se torna um país do seu povo, aí a gente cuida da Amazônia. Aí, efetivamente, aquela terra dá para pensar, eu vou desmatar para plantar soja, vou desmatar para boi comer, ou eu vou fazer isso aqui, um manejo efetivamente sustentável, um manejo em favor do povo que lá mora e em favor da humanidade. Enquanto houver capitalismo, vai queimar. E a noção do Trump, que sendo dele, ele queima, é horrível, tanto quanto a do Eduardo Bolsonaro, dizendo que um cabo soldado fecha o STF. Mas o liberal que diz assim, não fecha porque a Constituição não fala que fecha, um revólver não tem o que ganha dele, não tem Constituição que para a bala de um revólver. O que para o poder econômico do capital? A Carta de Belém do Pará? Não. Porque vai dizer, mas não é bom ter uma Carta de Belém do Pará? Ótimo, também é bom para Belém do Pará, é bom para o turismo, as pessoas vão conhecer o carimbó, as pessoas vão conhecer a Francis, como chamava lá? Francis Dalva, enfim, quem não conhece a Francis Dalva está devendo, enfim, vai lá ver a ovelha desgarrada, enfim, tem tudo de bom, está no Pará. Ótimo, mas que não vai mudar o meio ambiente enquanto houver capitalismo, enquanto houver sanha lucrativa, isso não muda. Então, efetivamente, o presidente Lula está tentando enxugar gelo e o Trump está tentando soltar o seu hálito de fogo no mundo. Como é que acaba com isso? Tem que fechar a boca de quem solta o hálito de fogo. Não serve uma cartinha de declaração, porque o hálito de fogo do dragão queima a cartinha. Então, mas alguém vai dizer, mas não é melhor uma cartinha do que um hálito de fogo do dragão? Concordo, só que eu não estou para perguntar o que é menos pior. O mundo, em termos de meio ambiente, precisaria efetivamente de uma superação do modo de produção, que é o que queima o mundo. Então, essa parte do meio ambiente aqui está posta para depois a gente virar.